aqui, eu já estou vendo vários integrantes do primeiro encontro reincidindo aqui no nosso clube, e a gente discutiu o outro livro do Keret, na verdade é o 7 Anos Bons, que é um livro que saiu pela editora Rocco. Dessa vez a gente vai falar sobre uns contos inéditos que a 451 teve a honra de publicar. A gente está aqui, essa edição do mês de maio, tá? Edição do mês passado, mas que está ainda à venda em livrarias e bancas. E também está disponível online. Esses contos estão publicados online com acesso livre para todos os leitores. Então, não é preciso ser assinante para poder ter acesso aos contos do Keret. E, enfim, é uma alegria muito grande para um editor poder publicar um escritor como ele, que está pensando o mundo de maneira muito original e principalmente a sociedade israelense também, né? Então, a gente vai hoje dar um passo a mais nessa conversa com a presença da Rosana. Rosana, prazer te conhecer. Assim, eu acho que uma das coisas legais de um clube de leitura é esse trânsito de intelectuais entre Rio e São Paulo que a gente pode fazer aqui, conhecer o seu trabalho. Você é professora na PUC, né, do Rio, e muito querida, pelo que eu pude perceber, pela Thelma, por toda a comunidade da Eliezer. O pessoal do IB também falou muito com você. Aproveito até para agradecer o apoio do IB que a gente tem aqui no projeto e também na nossa sessão de literatura israelense, que sai na 451. Boa noite, Rosana. E aí? Ei, boa noite. Tudo bom? Que bom que vocês estão me recebendo aqui, né? Muito, muito bom, emocionante, me reconectar com a escola. Fui aluna da escola a vida toda, meus filhos estudaram na escola a vida toda, minha mãe trabalhou nessa escola a vida toda, meus sobrinhos hoje estudam na escola. Então, tem muitas gerações aí emaranhadas no Eliezer Max, e é muito bom estar aqui de volta num clube de leitura, né, que a 451 ajuda também a botar de pé. Me sinto muito em casa nesse sentido, né, perto da escola, perto da literatura, e feliz de te encontrar aí, Paulo, também, de te conhecer. Acompanhei o último encontro, né, estava ali no bastidor acompanhando o chat, ouvindo, né, a conversa animada que a Bianca Bainton também ajudou a conduzir. E fico feliz, assim, de estar aqui hoje participando, né, desse encontro com vocês. Muito bom, Rosana, obrigado. É uma noite, assim, de valorização do professor, né? Você é uma professora, temos aqui os professores da Eliezer, e é sempre muito caloroso o modo como as pessoas falam do trabalho de literatura que acontece na Eliezer, né? Não só na sala de aula, e a gente pode ver uma amostra disso no que o pessoal aqui, o Paulinho, o Lanhas e os educadores da Eliezer vem fazendo no clube, mas também nas atividades extracurriculares, né? Então, só para explicar um pouquinho para quem acabou de entrar, quem veio pela primeira vez, na segunda-feira de cada mês, a gente vai se reunir aqui no Meet, por enquanto. Espero que futuramente a gente possa se ver na Eliezer, né? Eu espero. Minha vacina foi marcada, então já posso começar a contar com isso aí. Semana que vem toma a primeira dose. Então, da segunda-feira do mês, a gente tem sempre um grande leitor, uma grande leitora convidada, no caso a Rosana. No último encontro foi a Olivia Bainton, e no próximo a gente já tem uma convidada confirmada que a gente vai revelar no final desse encontro. Foi a Bianca, aqui. Hein? Não foi a Olivia. A Bianca, perdão. A Bianca. Obrigado pela correção. E a gente já tem a confirmação da nossa próxima convidada, que a gente vai revelar no final do encontro, tá? Eu queria passar a palavra para o Lanhas, então. Lanhas, seja bem-vindo aqui ao clube mais uma vez. Obrigado, só uma coisa, a Maria Emília está perguntando aqui da nossa newsletter. A gente tem uma newsletter de literatura israelense também, que está sendo feita nesse mesmo projeto, que envolve clube, editoria especial e o newsletter. Então, quem quer entrar na página da 451 pode assinar a newsletter gratuitamente. Uma vez por mês a gente vai mandar resenhas e materiais sobre literatura israelense. E eu também aproveito, aqui não posso deixar de fazer isso, convidar vocês a assinar a revista 451, que é uma publicação sobre livros, e, enfim, sempre trabalhou com a literatura israelense e de várias outras tradições literárias. Lanhas, manda ver. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Essa noite eu vou focar bastante no chat e organizar. Nós já temos uma professora de literatura, que é a Rosana, maravilhosa,
vai falar bastante sobre a literatura. Da última vez eu tentei mediar bastante as questões literárias. E fiquem à vontade para encher o chat, conversar, eu vou organizando aqui, vou colocar passagens que vocês gostaram dos contos no chat, e eu vou tentando organizar todas as perguntas para a gente fazer no momento pertinente, quando alguém terminar uma linha de raciocínio, né? E aí eu trago e vou tentando alimentar, sempre de uma forma muito orgânica, para que não tenha aquela espécie de palestra, pausa, perguntas. A gente nunca gostou muito desse formato, o Werneck sempre defendeu algo mais funcional, a Thelma também, algo que fosse mais um clube mesmo, né? Todos nós comentando junto a obra. Então, bem-vindo a todos aí. E passo Obrigada. de volta a palavra aí. Mas só um momentinho antes da gente passar a palavra à nossa convidada da noite especial, eu vejo aqui na lista dos participantes a presença do Mauro Ventura, e eu queria fazer um agradecimento especialíssimo ao Mauro, que hoje publicou uma matéria maravilhosa lá nas redes sociais dele, divulgando o nosso clube de leitura, comentando, né, o prazer de estar desde a primeira. Então, Mauro, nosso agradecimento aí pela sua atenção, pelo seu carinho. Saiba que a gente sonha em tê-lo também, em algum momento aqui, como nosso interlocutor convidado, tá bom? Vamos reservando essa agenda aí, tá? Muito obrigado. É um privilégio ouvir essas palavras, é um privilégio participar desse clube. Iniciativa maravilhosa, parabéns. E feliz da vida de ter os filhos nessa escola que valoriza tanto a literatura, a leitura, enfim. Obrigado. Obrigada a você, meu querido. Com a palavra, Paulo. Valeu, Mauro, pela presença. Bom, estava a agradecer tanta gente que está presente aqui. A própria Maria Emília, que eu citei há pouco, ela foi minha chefe na editora Companhia das Letras e foi a pessoa que me pôs pela primeira vez em contato, assim, profissional com literatura israelense. Então, queria, enfim, agradecer o Luiz Orenstein, a Sheila também estão aqui, pessoas que colaboraram para que esse projeto acontecesse. Muito obrigado. Rosana, eu queria te perguntar sobre a sua relação com o Keret. Você estava falando agora há pouco que já participou de um evento numa escola pública que discutiu a obra dele. Qual é a sua relação? Como é que você chegou nesse autor? Opa, boa noite a todas, todos de novo. Eu acho que eu comprei o primeiro livro que saiu dele aqui, né? E, enfim, nunca cheguei a trabalhar com Keret em sala de aula na PUC-Rio. Preciso mudar isso, né, radicalmente, mas eu participo com a Eliane Pichol, que está aqui, pelo menos aqui no meu vídeo à esquerda, de um trabalho há vários anos na Escola do Olhar do Mar, no Museu de Arte do Rio. É um convênio que a PUC-Rio tem, coordenado pela professora Sônia Kramer, lá do Departamento de Educação, e Eliane está muito perto desse projeto, né, lá no mar. E aí, uma vez por ano, uma equipe interdisciplinar lá da PUC, professores de literatura, relações internacionais, professor da UERJ de filosofia, enfim, é uma equipe grande. A gente dá um curso que se chama Trajetórias Judaicas no Rio de Janeiro, né? À época, acho que foi o Paulo Erkenhoff, lá no mar, que quis construir uma coleção judaica no mar, né? E aí abriu também a Escola do Olhar para a rede pública de ensino, houve um convênio com professores, com a secretaria, e a gente, uma vez por ano, dar esse curso lá, e há 2 anos atrás, salvo engano, a gente sempre trabalha com um livro de literatura nesse curso, foi os 7 Anos Bons, justamente, do Keret, que a gente trabalhou juntos aqui no mês passado, e foi a única experiência em sala de aula mesmo, com os contos do Keret, mas na Escola do Olhar, com os professores de rede pública, e a reação foi incrível, né? Eu acho que a maior parte deles nunca tinha lido nada de literatura israelense, e nenhum mesmo contato com literatura dita judaica, não é? Eles conheciam o Diário de Anne Frank, que eu acho que é a obra que mais circula mesmo, né, nas escolas no Brasil, e o Keret foi uma surpresa, né, tanto pela brevidade, quanto pelo humor ferino, quanto por retratar pedaços da sociedade israelense, né, que aqui são muito desconhecidos, né, a gente tem uma visão muito chapada, eu acho, né, daquele espaço geopolítico, e acho que o Keret tem uma entrada muito, muito singular, né. Mas eu queria, assim, se você me permitir, Paulo, antes da gente entrar na conversa mais literária, assim, né,
contar uma coisa que eu preciso tirar da reta para a gente poder conversar melhor, porque me assombrou muito e tem a ver com um certo encontro com Edgar Keret que aconteceu a minha revelia no sábado, agora anteontem, né? A sensação de que o espaço ficcional do Keret um pouco invadiu, né, o meu espaço aqui de casa, de trabalho, esse lugar onde eu estou aqui no sótão da casa, né, que é o meu lugar de trabalho. No sábado, eu precisei trocar uma lâmpada aqui em cima, uma lâmpada que estava apagada, eu achei que vocês não iam me ver direito, estava meio escuro o ambiente. E aí eu subi com a escada e subi até o último degrau da escada para trocar a lâmpada, estava ali em pé tentando me equilibrar, né? Ninguém para me ajudar, eu segurando a lâmpada ali em cima, e quando eu olhei na prateleira de cima, aquelas ali de cima, que talvez vocês estejam vendo daí, tinha um pássaro morto na última prateleira da estante, né? E devia estar morto há muitas semanas, ele estava como que empalhado, esturricado, assim, com a barriga para cima, nariz afilado, os olhos esbugalhados, meio em tom acusatório, né? E aí, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça mesmo, né? Eu falei, caramba, né? Assim, eu estou instalada num conto do Edgar Keret, né? Aquele pássaro que era jogado de estilingue, lembra? Naquele conto que a gente leu no mês passado, Visão de Pássaro, sobre o joguinho de celular dos Angry Birds, em que tem uma conversa hilariante ali em família, não é? A avó, o Keret, a esposa e a criança, ela horrorizada, né? Porque o menino gosta de ficar atirando pássaros em estilingue contra prédios onde moram porcos verdes, explode o pássaro, explode o prédio, explode os porcos verdes, explodem os porcos verdes, e eles entram naquela conversa alucinada, né, da alegria que é arremessar pássaros, explodir pássaros, né, e matar coisas. E foi muito inquietante, assim, essa sensação de encontrar um pássaro morto na minha biblioteca, e essa sensação que foi de segundos, né, de que aquele pássaro com certeza tinha sido arremessado daquela história para dentro, né, da minha casa, perturbando a minha paz, né. E aí eu fiquei pensando, assim, né, no quanto as histórias do Keret, talvez, não sei se isso é uma coisa que vocês compartilham, né, pela sua concisão e a sua pontaria, elas produzem uma estampa, uma impressão fortíssima, né? E, de alguma maneira, essa impressão daquilo que eu li no mês anterior, né, daquela cena dos pássaros mortos, ficou comigo, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquele pássaro ali em cima, né? E se meu filho mais velho estiver aí logado, ele pode confirmar, porque eu gritei para ele me ajudar e jogar o pássaro no lixo, né? Mas é um pouco para começar, né, um encontro meio insólito, com, sei lá, um objeto ficcional, né, que parece que entrou na minha casa e, de alguma maneira, perturbou um pouco esse sentido do familiar, né? E acho que os contos do Keret, os 4 inéditos de hoje, de alguma maneira também lançam a gente, né, num certo mundo mais ou menos conhecido, né, e que ele vai esgarçando, né, acumulando uma série de cenas, objetos, situações insólitas, deformando aquilo de algum jeito, de maneira que, né, ao fim a gente já não se sente mais tão seguro ou à vontade, né, na vida, né. Eu acho que é um movimento que não é só do Keret, eu acho que vários escritores trabalham um pouco, né, com esse sentido de um estranho familiar, né, que vai entrando na vida comezinha, né, e vai aumentando o volume daquilo de um certo jeito, né, até um certo ponto de ruptura, né, que eu acho que é uma coisa que é legal da gente pensar hoje, quando a gente for frequentar conto a conto, né. Que medida esses contos vão aumentando o volume, tornando uma certa situação intolerável, e tem um certo estalo, né, um ponto de ruptura, e a gente se dá conta, né, de alguma coisa aparece ali, né, o que aparece e o que a gente faz com aquilo que aparece, né, nessas histórias um pouco estranhas. Mas muito familiares, né? Muito familiares. Aí, assim, eu me vi livre daquele pássaro, eu quis logo levar ele embora, e ainda estou um pouco assombrada com isso que me aconteceu, sei lá se foi, se veio do Keret ou não veio do Keret, mas deve ter vindo, né? Que maneira loucura como... isso, porque ele realmente, um efeito que traz a leitura do Keret é você reconhecer situações do dia a dia, né?
a gente se vê em vários desses contos, né? Mas não nessa situação de um pássaro sendo arremessado dentro, enfim, na sua biblioteca. Que loucura. Ele Sei lá como é que ele chegou ali, né? A gente agora precisa contar essa história para ele. Vamos dar um jeito de fazer ele chegar. Eu acho que era um cenário que ele ia aproveitar muito bem, né? Muito bom. Bom, então vamos ver aqui. E como é a leitura desses contos inéditos que você fez, Rosana? O que você viu nesses contos aí? Professor pesquisa, né, Paulo? Fui cavar, cara, eu tenho que ler alguma coisa sobre isso. E aí vocês me deixaram no maior aperto, porque são contos inéditos, né? Não tem produção crítica alguma sobre isso. Você tem umas matérias dispersas aqui, então não tinha estudo prévio, né? O que me deixa desarmada, o que é uma ótima situação também num clube de leitura, porque eu sou leitora iniciante desses contos, não tinha muito onde me apoiar. Mas de toda maneira deu uma estudadinha, né? Fui aqui e ali, e aí, não sei, fiquei com muita vontade de começar pelo fora, se vocês estiverem de acordo, começar pelo fim, né? De trás para frente, na maneira como eles foram posicionados, né? Acho que de alguma maneira o fora e o azeitonas, como é que chama? Azeitonas ou blues do fim do mundo formam um dueto, né? Tem uma espécie de par ali, porque o cenário da pandemia está muito forte. E acho que, de alguma maneira, os outros dois, né, versão do diretor e opiniões cabais sobre questões candentes, formam também um outro par, né? Porque aí, enfim, é uma outra discussão ali, numa certa histeria audiovisual, né? Aquela coisa do reality show, não é? Ou dessa tentativa de tudo documentar, tudo filmar, tudo mostrar, cada segundo da vida, né, do protagonista lá do filme. Acho que é uma outra conversa. Aí pensei da gente começar um pouco pelo fora, né? Nessa pesquisa que eu fiz aí, enfim, acho que uma coisa legal de todos esses contos inéditos, de dizer de cara, é que, salvo engano, todos eles foram contos de encomenda, né? E foram publicados primeiro em inglês, né? Portanto, não em Israel, em hebraico, né? Então, acho que essa dimensão para fora, né? Uma espécie de literatura mais globalizada, é uma coisa que chama a atenção nesses 4 contos para mim. Então, eles circularam em inglês. No caso do fora, foi o New York Times, né? Foi o New York Times Magazine que fez esse projeto, não sei se vocês conhecem, que se chama Decameron, né? Que foi um projeto da revista na pandemia, acho que lançado em março de 2020. Uma série de escritores do mundo todo participaram, e o Keret participou com esse conto chamado Fora, em inglês Outside, e aí eu recomendo vivamente, assim que terminar esse encontro, ou amanhã ou depois, que vocês busquem no YouTube o filme que o Keret fez a partir do Fora, né? Tem um curta-metragem de 7 minutos chamado Outside, em coprodução com o Japão. É muito louco o filme, são 7 minutos incríveis, e o Keret dirige, faz o roteiro em parceria com uma coreógrafa israelense, em coprodução com o Japão. O conto é todo recontado em japonês, nesses 7 minutos. Então tem um personagem japonês que fala japonês de dentro de uma pequena televisão e vai contando a história do conto, do fora. E tem uma mulher que a gente imagina que está em Israel, dentro da sua própria casa. Nada no filme acontece fora, né? Os personagens não vão para fora, eles estão dentro de casa, é tudo coreografado, eles fazem movimentos e tentam sair daquelas paredes e não conseguem, e vem o tempo inteiro essa fala em japonês e as legendas em inglês, né? Super interessante, e faz parte então desse projeto Decameron, né, em que esses escritores todos foram convidados a escrever sobre a pandemia, né, de alguma maneira dar um testemunho ficcional do tempo em que a gente vive, também deixar a pandemia interferir, né, nas formas narrativas, balançar um pouco as estruturas narrativas, e como vocês sabem, Decameron é uma homenagem, né, ao Boccaccio, enfim, aquelas 100, né, 100 pequenos contos, novelas que ele reúne, né, lá no século XIV, de alguma maneira, histórias que também dão conta, né, da peste negra, num outro momento mortífero, né, da história humana, em que morreram, sei lá, 25 milhões de pessoas, né? Então, Decameron é um pouco essa cena também, né?
medieval de um grupo de pessoas reunidas nas imediações de Florença, contando histórias umas às outras, enquanto a peste negra espreita do lado de fora, né? E eles contam aquelas histórias um pouco para passar o tempo e espantar o medo. Então é bacana que esse projeto tem uma conexão com o tempo pandêmico que a gente vive, né? E acho que o conto que o Keret produziu é fantástico. Acho que a gente pode circular um pouco aqui a palavra, né? Como é que as pessoas reagiram a essa história que está muito perto da gente. Isso, temos já uma primeira contribuição aqui do Rogério. Quer falar, Paulinho? Fala, não, eu queria só registrar que a gente também publicou uma resenha na mesma edição do Keret, do projeto do Camerão, tá aqui na mesma edição da revista, e a gente traduziu do hebraico, né? O conto circulou de fato em inglês, como você falou, mas a gente tem aqui, eu queria até assinalar o nome do tradutor, que é o Fersho Marques Elu, que fez a tradução do hebraico. Para a gente é importante que a tradução seja feita de maneira direta. Eu nem sei, eu imagino que na edição brasileira do Decamerão tenha sido traduzido do inglês. Até seria interessante depois comparar as traduções para ver no que deu. Mas você ia dizer alguma coisa, Lanhas? Você ia passar? Ia falar primeiro, assim, até pegando o gancho da tradução, eu achei a tradução excelente, assim, uma tradução de textos que, assim, não são fáceis de traduzir, textos que têm essa agudeza que o Keret vai trazer com esse refinamento. E eu gostei bastante das traduções, realmente. Eu acho muito bom sublinhar o nome do tradutor. O Rogério trouxe já uma questão. Não sei se o Rogério quer falar no microfone e disse para mim que estava nervoso. Sim, eu, Lanhas. Fala no microfone, é melhor, Rogério. Fala um pouquinho. Eu botei no chat? Pode falar, o que você botou no chat. O que você quiser, na verdade. Primeiramente, gente, desculpa pela minha imagem, porque eu tô aproveitando a regalia da adolescência, de ainda poder curtir um pouco, né? Aí, isso é uma brincadeira com minha amiga, mas enfim. O que eu botei no chat porque esses contos parecem estar muito distantes da gente, né? Mas, ao mesmo tempo, eles estão grudados na nossa vivência, é bizarro. Porque, e assim, outra coisa que me fez, pelo menos, para pensar, é que são contos. Contos geralmente são pequenas histórias do nosso dia a dia, do nosso corriqueiro. E é muito bizarro, porque eles eles metaforaram para a nossa vida. Aí eu fiquei particularmente muito movido pela versão do diretor, tanto que eu fiz uma resenha, porque, gente, aquele conto impecável, assim, não tem palavras para descrever, é muito bom. É uma filosofia pura aquilo, enfim. Muito bom. Rogério, manda essa resenha pra gente, se você permitir, a gente pode publicar no site da revista. Queria muito ver. Você é aluno da escola, é isso? Eu sou, com muito orgulho, eu sou Eliezer na minha vida. E é isso. E eu super topo te mandar a minha resenha, eu fico muito feliz, inclusive. Maravilha. Se puder mandar para a Thelma, para o pessoal aí o Lanhas e tal, a gente gostaria muito de ver. Mas eu acho que você tem razão, essa coisa ele causa um estranhamento, né? Tem até uma técnica literária, o Lanhas pode falar com muito mais propriedade, que chama estranhamento. A Rosana, muito, muito mais, com certeza também, do que eu. Que é exatamente esse procedimento literário que alguns autores, muitos da literatura russa, mas também o próprio Kafka, que é de você pegar uma coisa muito próxima e exatamente trazer um olhar de estranhamento. Você acaba... Então, uma coisa que é cotidiana, que é banal, ganha um olhar, ganha uma dimensão estranha. Você quer falar sobre isso, Rosana? Me perdoe aqui o barateamento da teoria literária. Eu sou só um jornalista. Não, acho que o Lanhas pode falar um pouco também, né? Assim, a gente pode voltar lá nos chamados formalistas russos, né? Tem um texto que é clássico disso, né? Do Viktor Shklovsky, Arte como Procedimento, lá de 1917, né? E ele vai estudar Tolstói e ele vai buscar justamente nesses momentos de estranhamento, né? Ele vai dizer que é a função da arte mostrar os objetos, né, e a vida como visão e não como reconhecimento, né? Isso é um ponto de inflexão bacana para a gente. Acho que vale até hoje, né? Acho que as obras de ficção que valem a pena, elas produzem visões, né, e não reconhecimentos, né? De alguma maneira desfamiliarizam
a nossa percepção, né, do mundo em que a gente vive, enfim, né, da situação em que a gente está, e acho que o Keret faz isso no Fora, por exemplo, fazendo uma inversão incrível, né, já imaginando um pós-pandemia, que de fato Israel já está vivendo, a gente ainda está muito longe, infelizmente, desse momento, né, em que as pessoas são obrigadas forçosamente, né, pela polícia, o exército, a sair de casa, né? E é muito assustador, né? Muito violento esse obrigar a sair, né? E a gente está vivendo um obrigar a ficar, né? Um confinamento, a gente é obrigada a estar dentro e o conto é todo virado para fora, né? O que é esse obrigado a sair? Acho que o próprio Keret, numa série de entrevistas, ele conta essa experiência, né, no dia seguinte da suspensão do lockdown, de sair na rua Dizengoff, que é uma das mais movimentadas de Tel Aviv, ser quase atropelado por uma moto, o cara xingar ele até o último antepassado, buzinar, e as pessoas, ele fala sério, de maneira debochada, né, muita gente na Dizengoff, o pessoal com cheiro estranho, né, essa cuidade sensorial, né, tudo muito deturpado, ele vai rebaixando aquela situação, né, até o ponto do intolerável, e aí, no final, né, da entrevista, ele fala, tinha sido um erro sair de casa, eu voltei para minha casa o mais rápido possível, sentei e escrevi fora, né, ele um pouco cria uma pequena ficção, né, para mostrar o contexto em que ele volta para casa e escreve, né, essa história que acho que é muito violenta, né? E está no nosso radar. Eu antecipo muita gente com essa síndrome de cabana, né? Adultos e jovens, e crianças, né? Com certo temor de novo voltar para a vida, né? De uma maneira desarmada. Eu acho que vai ser impossível. A experiência modificou a gente muito, né? E acho que o conto enfia a faca nisso, e mais ainda, né? Eu acho que aquele romance que a gente tem, puxa, é um período reflexivo, a gente está aqui confinado, vamos nos tornar pessoas melhores, né? Acho que de alguma maneira o conto está dizendo o oposto, né? Se tanto a pandemia agrava, né, as desigualdades do mundo, os sentimentos de indiferença, tudo só piora, né? Essa técnica do exagero, né, que ele usa, né, inflar uma certa situação num curto espaço formal, né, muita pressão, muito conciso, compacta, aquilo ali entrega, né, é um soco no estômago, né? Acho que esse final é muito desconcertante, né? O coração endurece novamente em minutos quando você pisa o pé do lado de fora, né? E encontra o primeiro morador de rua. Né? Sim, e aí depois... desculpa, conclui. Não, eu só ia falar que no Azeitonas ou Blues do Fim do Mundo, que faz um dueto aí, vai para um outro lugar, né? Um pouco Sim. menos acachapante, assim, né? Nessas relações interpessoais que acontecem na pandemia. Sim, o pessoal ficou bem vidrado aqui com a versão do diretor, mas um último comentário que eu ia falar sobre esse Fora, assim, o último meu, assim, talvez, não precisa ser o último, vocês podem comentar à vontade, mas o Keret, ele trabalha muito com inversões, né? Eu já percebi isso, tanto inversão em relação a um conto com outro, ou dentro do próprio conto. Então, nesse Fora, o engraçado é que, e não é nada engraçado, é que o problema não está do lado de fora, está do lado de dentro. Né? Então, na verdade, a doença ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro do ser humano. Então, acho que quando ele fecha assim, ele começa a fazer esse tipo de inversão, que é uma outra inversão que ele faz em outros contos. O pessoal falou aqui do versão do diretor, primeiro comentário do Alfredo, não sei se ele quiser falar no microfone, mas ele falou da versão do diretor, tem um clima que ecoa. Quer falar, Alfredo? Se quiser falar, pode falar um pouco. Acho melhor do que eu ficar lendo aqui. Se não quiser, eu posso falar, posso ler aqui, fica à vontade. Alfredo, pode falar? É que eu não sei, né? Se a pessoa tem até microfone em casa, às vezes. Né? Tá, eu vou... Agora eu consegui, eu não estava conseguindo. Isso. Não, realmente, não sei porque foi o ponto que me ecoou mais. Todos são, evidentemente, ótimos. E eu fiz 2 comentários, quer dizer, eu fiquei com essa sensação... realmente eu não sei se ele, tal como o outro, também foi escrito já na pandemia, porque ele me deu uma sensação muito... Quer dizer, ele trabalha com essa coisa da distorção temporal, né? Do alongamento infinito da sessão
de cinema. Eu gostei muito, né? Quer dizer, e me deu essa ideia se ele estaria já, enfim, de alguma forma tem uma coisa de clima de pandemia, desse clima de estranhamento temporal, né? E também eu não sei por que me evocou aquele conto do Borges, do mapa do tamanho do território, que também tem a ver com essa noção de alteração espaço-temporal, né? Mas é isso. Muito bom, é o filme que dura a vida inteira, né? Acaba que coincide. O conto é o Jardim das Verdeiras se bifurcam, Alfredo? É esse? Acho que... Não, eu tenho que olhar, eu talvez esqueça o nome, eu adoro aquele conto, eu posso buscar aqui, daqui a pouco eu boto no chat, mas é esse não. Lembraram aqui da alegoria do Platão, olha, a Hannah Freiberg. Tá meio, tem um eco aqui, né? Talvez o Alfredo precise fechar o microfone dele. Não, só estou valorizando aqui a Hannah, não sei se ela quer falar. E ela lembrou da alegoria do Platão, né? Na versão do diretor, claro. Hannah, pode falar um pouquinho com a gente? Outra aluna que arrasa. Fala, Raninha. Eu posso falar. É porque quando eu acabei de ler o conto, me lembrou muito da alegoria do Platão, que eu estava estudando isso há pouco. E eu acho que quando o homem, né, ele sai da sala de cinema e perguntam para ele o que ele achou do filme, e ele só pensa que é a vida, me lembrou muito do Prisioneiro, né, da caverna, que quando ele sai da caverna, ele não conhece a realidade. Para ele, a realidade são as sombras, igual para o homem, que era só o filme. Então, eu só pensei nisso mesmo. Ô, Hannah, e olha só, o Fora também tem a ver com a caverna, né? Essa caverna que a gente está até na pandemia, né? Muito bom essa lembrança do Platão. Sobre o comentário do Alfredo, outro conto do Borges que me veio à cabeça é aquele Funes, o Memorioso, né? Que é o conto no qual o cara lembra de tudo, né? Então, quer dizer, a memória dele, ele não esquece nada. Ou seja, é impossível viver, porque se ele vai lembrar de tudo, não sobra espaço para mais nada novo, né? Ô, Hannah, você é aluna da Eliezer também? Sou sim. Ah, que legal, que bom que você veio, obrigado, viu, aqui pela sua presença. Você escreveu também sobre os contos? Fez algo como o Rogério, não? Não escrevi não, mas eu li e gostei muito. Legal, obrigado pela presença. Não escreveu, mas pode desenhar, né, Hannah? Hannah adora desenhar e fique à vontade aí para ser uma ilustradora de contos ou das histórias que você... Falando nisso, eu queria lembrar que quem fez as ilustrações também sobre o texto do Keret é o Felipe Cohen, que é um artista incrível aqui de São Paulo, que a gente convidou para ilustrar. Essas azeitonas ficaram, achei super apetitosas, inclusive. E aqui, pensando no que a Hannah falou, não parece um filósofo grego aqui? Tem uma coisa de... Né, ela falou de Platão, esse personagem que o Cohen desenhou lembra um pouco, né? Um Sócrates. O Sócrates, que, né? Alguém que sai e é ofuscado pela luz do sol, né? Está aí literalmente no conto, né? Exato. Alguém botou Show de Truman, né? É a alegoria de Platão com Show de Truman. Tem um pouco de Boyhood, se vocês viram também, né? Aquele filme do Richard Linklater, com a Patrícia Arquette e o Ethan Hawke, né, que também filma, né, em 12 anos, né? 12 anos a vida do sujeito. E aí é engraçado, né, uma ironia aí. E aí eu queria até perguntar para o Paulo essa coisa da tradução, como é que foi essa tradução por versão do diretor, que é um título super legal, correto, né, mas some a palavra corte, né? O corte do diretor. Sim. Porque cinema é corte, é montagem, e esse delírio de você querer fazer um plano único, né, da vida cronológica, de todos os segundos da vida, né, de alguém, acho que o riso aumenta, né? Se você tem essa ideia do corte ali, me fez falta também, ainda que a versão do diretor seja, digamos, mais corrente, né? Um título mais corrente, mas como o corte do diretor também existe,
né? A gente fica perdendo essa dimensão, né, do quanto o corte é um gesto fundamental, né, na arte cinematográfica. Você tem que cortar e montar, selecionar, né, e bem ou mal, acho que os contos mínimos do Kerrett fazem exatamente isso, né, são também contos em que a gente pode pensar na arte de escrever contos, né, o que ele seleciona naquele universo mínimo que vai ser mostrado, né, uma ficção para ler em 1 minuto, 2 minutos, né, não dura mais do que isso. É o oposto do que o diretor quer, né? É o oposto, né? Ele está fatiando ali o real para a gente de uma maneira, né? Mostrando ali um universo de observação mínimo, né? E de maneira intensificada e insuportável às vezes, né? Então ele um pouco contradiz, né? O plano desse diretor alucinado de querer mostrar, né, cada minuto sequencialmente, né, da vida de alguém, aí morre todo mundo, enfim, né, um cinema cheio de cadáveres putrefatos, né, e sobra só um indivíduo, não é isso? Que não sei nem se tem língua articulada, né, ele chora que nem um bebê, né, não socializou ainda, né. Agora, posso, aqui, como contribuição, eu sei que o Gabriel Lanha está na função aí de olhar os comentários, mas é que me chamou muita atenção aqui do nosso remetente desconhecido, que associou mais literalmente com o número de anos da existência de Israel, 73 anos. Muito perspicaz aí nessa história. E implicando num final trágico de enforcamento após esses 73 anos. Quer dizer, é perturbador, né? Quando a gente fala desse estilo, do exagero, que remete a tantas referências que são disruptivas, né? Abre espaço nesse imaginário até para esse sentimento de ficar perturbado com as relações que a gente possa fazer. Nosso remetente desconhecido não quer... Ela se identificou aqui, Thelma, é Esther Dizendruck, direto da Califórnia. Olha só. Eu achei que era o próprio Kerrett que estava aqui nos dando uma dica de leitura. Achei um... Ali, ó, ela estava acenando para a gente, a Esther. Olá, não sei por que não apareceu meu nome. Desculpa, a próxima eu descubro como é que faz para aparecer o nome. Por favor. Mas, Esther, por favor, eu achei muito curioso o seu comentário. Fala mais para a gente. Não, é basicamente isso, né, que eu fiquei muito chocada com essa ideia de que o número é exatamente esse número, e depois, com toda a parte de que o som veio depois, na minha cabeça foi como todo o visual apareceu até o 73, aí ele desaparece, aí a memória ou a história do que aconteceu no 73 continua e vai ser... recorded, né, por 113 anos, e depois ainda tem mais um pouquinho, é como se o Estado some e a gente fica com as histórias. Eu achei trágico, perturbador. Olha, Esther, você pôs um dedo na ferida, eu acho, aí, ao politizar esse conto dessa maneira, né, ao ver como tem essa coincidência que a mim tinha escapado. E o Kerrett, eu preciso dizer que nesse momento, inclusive, que a gente tem atravessado com esse conflito em Israel, ele trouxe, até quando a gente publicou esses contos, a gente foi muito questionado no Instagram por pessoas que associaram diretamente a publicação com o conflito. Mas ele é muito interessante para isso, porque eu acho que ele faz a gente, dentro de uma situação como essa, rever nossas posições. Quer dizer, ele não está aqui só para trazer as nossas certezas, para reiterar as nossas opiniões, né? Isso eu acho que abre uma porta. Eu queria perguntar para a Rosana sobre o segundo conto, que também é muito contemporâneo, como o Rogério tinha destacado, porque ele fala desse mercado de opiniões, né? A coisa da venda de opiniões, que a gente também está experimentando, inclusive aqui no Brasil, né? Então, outra coisa muito contemporânea, muito política, né? Esse segundo conto aí me lembrou umas coisas do Rubem Fonseca, sabe? Eu acho que a ironia dele me lembrou um pouco, assim, alguns contos do Rubem Fonseca que tem uns personagens assim meio obscuros, um jornal de bairro que estão sempre ali lidando com esses, enfim, me fez pensar no Rubem Fonseca.
Era isso, enfim, Rosana, não sei se você falei Não, bobagem. gostei muito, acompanhando aqui com atenção a conversa, gostei muito dessa observação também sobre os 73 anos, me passou batido, né? Não tinha feito essa conexão, mas eu acho que tem uma dimensão fortemente política mesmo, né, em todas essas histórias, e acho que essa dimensão política, ela também se move, né? Ela não é, a gente não consegue circunscrever ela da mesma maneira em todos os contos. Eu acho que é uma coisa que a gente podia tentar explorar mais aqui, coletivamente. Eu acho que nesse segundo conto, o título é ótimo, né? Opiniões cabais sobre questões candentes. Acho que para um escritor que é tão econômico, tem uma gestualidade excessiva aqui, né? Uma adjetivação hiperativa, né? É tudo um pouco mais aqui nesse conto. Ele é mais longo do que todos os outros, não à toa, né? Porque eu acho que aí aqui me parece que a literatura está performando, né, também, está gesticulando mais, ela dura mais, ela é mais alongada, as frases são mais compridas, eu acho que ela está ajudando, né, a contar essa história, né, a própria linguagem é mais excessiva, mais exibida, né, uma adjetivação mais estridente, né, eu gosto disso, né, às vezes quando a linguagem, ela vai dando forma, ela mesma, né, no volume, na extensão, né, na adjetivação sobrecarregada, aquilo que está sendo contado, né, então, uma coisa está inteiramente entrelaçada à outra. E uma coisa que me chamou a atenção nessa história especificamente, que eu gostei demais, é como é muito imprevisível aonde ele vai botar ênfase, né? Isso desregula para mim, assim, a maneira como eu não sei o que a próxima frase vai trazer, né? Então, começa, assim, de uma maneira muito legal, né? Era pequena, estava fixada no final da coluna de obituário com uma órfã amedrontada que se esconde entre as lápides, né? Então, ele gasta um tempão, esse primeiro parágrafo é sobre, né, a linguagem inflando um pequeno anúncio, não é isso? De classificados, né? Procura-se, como é que é? Agora você pode ganhar muito dinheiro com as suas opiniões, você tem opiniões cabais sobre questões candentes, mas enfim, né? É linguagem, 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 palavrório, 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 aumentando para a gente, né, o tamanho desse pequeno classificado perdido lá num obituário de jornal, né? No final de um obituário de jornal. Então, é bacana assim como a língua infla, né, esse pequeno objeto, deforma ele para a gente, né? Ele toma um vulto inesperado. Isso desregra para mim, né? A minha relação com esse objeto, né? Ele aparece diferente. Aí mais à frente ele vai contar a relação desse protagonista com a Debbie, né? Que vai ser a grande parceira dele, amante sexual. E aí, assim, né, vai assim, ela pergunta para ele, me lembro de você, você é aquele que berrou ontem no noticiário sobre o que foi mesmo, né, o berro aqui aparece. E a pergunta singela evoluiu para uma conversa, e a conversa para a amizade conduziu mais tarde em Rosh Hashanah, para ser mais exato, para sexo consensual, né? Então, em uma frase assim, corrida, a gente tem um tantão de tempo, né, que está sendo contado, essa relação evolui para lá até chegar no sexo consensual, né? Tudo isso comprimido numa única frase, né? E o pequeno bilhete em 15 frases, né? Então é muito legal essa desregulação, né? Do tempo que a linguagem está sendo dedicada às coisas, né? Então, às vezes, coisas pequenas, desimportantes, ganham muito espaço, e outras, né, que tem a ver com uma relação amorosa, que poderia ser descrita na minúcia, é descrita num átimo, né? E eu acho que isso produz uma turbulência perceptiva, embaralha um pouco, né? E deixa o leitor um pouco sem chão, eu acho. Fora um pouco de controle, né, do andamento daquilo ali. A gente fica um pouco à mercê do narrador. Eu gosto dessa sensação, assim, de ser maltratada pelo texto. É uma sensação bacana, né? Tira a gente, assim, de uma situação de controle interpretativo. Estou produzindo sentido aqui para o que eu estou lendo, mas ele está me jogando para lá e para cá, né? É a minha revelia e essa exposição do leitor, né, a uns tabefes para lá e para cá do narrador, são muito bem-vindas. Eu acho que isso nos acorda, né, para aquilo que está sendo contado, faz a gente pensar, epa, né, tem alguma coisa aqui que está despertando, né, a minha atenção, a minha sensibilidade por esse desregramento, né, narrativo mesmo. Não sei se me faço entender, assim, isso é o que mais me interessou nessa história, porque o conteúdo é muito gráfico, ele é quase explícito.
óbvio, né, a crítica que ele está fazendo. A gente não precisa andar muito para entender, né, ele está apontando o dedo na ferida aí dessa linguagem sensacionalista do reality show, né, é uma certa fórmula, né, quase óbvia, um pouco esquemática, a gente poderia até pensar, né, mas eu acho que, assim, desculpe te interromper, mas, por exemplo, se ele quisesse fazer uma coisa muito esquemática sobre a vida contemporânea, ele faria um aplicativo. Mas aí ele vai lá e faz esse anúncio de jornal, que é uma coisa anacrônica. Quer dizer, quem hoje em dia publica um anúncio de classificado? Ninguém, né? Então, eu acho que ele faz esse anacronismo um pouco, porque isso aí que você falou, que ele descreve em uma frase, quer dizer, você vai dar a sua opinião, você vai não sei o quê, fazer amizade, isso aqui é sexo consensual. Vamos combinar que isso é o que todos queremos quando a gente entra nas redes sociais, né? A gente quer divulgar nossas opiniões, conhecer pessoas, fazer não sei o quê, né? E aí, então eu acho que ele opera com esse anacronismo também, assim. Eu fiquei te devendo a resposta sobre a tradução. Você tem razão, assim, quando eu, por exemplo, sou um editor que não sabe hebraico, quando a gente edita um texto traduzido do hebraico, a gente tem que confiar muito no tradutor e também tem que saber observar onde ele está escorregando, a palavra a expressão que não faz sentido, aquela coisa que não fecha. Eu vejo aqui, pela sua própria observação, que ele optou por uma coisa mais que a gente chama na teoria da tradução de domesticador, ou seja, ele tenta trazer o texto mais próximo do leitor, não criando um ruído. Os tradutores seriam divididos, segundo essa teoria, entre domesticadores e estrangeirizantes. Os estrangeirizantes tentam puxar o leitor para o texto, e os domesticadores tentam puxar o texto para o leitor, né? Então, por exemplo, se adapta um provérbio. Em todas as línguas tem um provérbio, Deus ajuda quem cedo madruga, mas em cada língua ele é diferente, né? Então, o tradutor domesticador tentaria trazer esse provérbio exatamente parecido com o brasileiro. E o estrangeirizante... Então, acho que ele é um domesticador, só resumindo aqui, desculpa esse desvio. A tradução é incrível, foi só esse título ótimo, que me deixou meio inquieta, porque achei que a expressão, o corte do diretor é também corrente, né, e de alguma maneira traz essa dimensão mais evidente, né, do que não acontece, do que esse diretor não faz, né? Ele não corta, e portanto tem essa... é genial isso aí, você realmente essa ambição, por esse ponto de vista, que é o editor que não sabe cortar, né? Não corta. Sérgio estava com a mão levantada, Sérgio. Abaixou, não sei se ainda quer falar. Tem que ligar o microfone. Está desligado o microfone, não sei se tem que clicar em algum botão. Isso, foi. Eu posso voltar à versão do diretor, que é o chocante? Esse bagunçou meu coreto mesmo. Só o primeiro comentário assim, Keret, a fertilidade é a característica dos contos, né? Que a gente lê uma porrada de coisas, as óticas possíveis, as interpretações, né? E achei interessante que, apesar de ter tido uma visão diferente do que a Hannah colocou, e o Alfredo, etc., eles levantaram elementos que participaram da minha primeira leitura, do primeiro impacto que teve com a leitura, né? Lembrar Platão e o Kondo Borges, a ideia do mapa do mundo, um mapa ser igual ao mundo. A ideia que eu tive, logo de cara, assim, foi de que diretor ele está falando? De quem é essa versão? Eu tive a impressão que essa versão é a versão do Keret, como cineasta, que ele tem formação de cineasta. Qual seria o corte do Keret para uma história filmada sobre a vida de alguém? E eu acho que ele acabou criando, para mim, um manifesto antiplatônico sobre a arte. Quer dizer, quando o cara fala o seguinte, quando eu faço um mapa que é igual ao mundo, é a coisa mais inútil do mundo. Né? Um mapa igual ao mundo é inútil. O que ele serve? Para nada. Né? O mapa só tem sentido se ele for reduzido. Qual é o sentido de fazer um filme que é uma réplica, é uma mimesis, é uma cópia da vida da pessoa? O que isso tem de arte? Nada, absolutamente nada. Não está representando absolutamente nada. Tá certo? Que ótica que tem escrito ali. Mas, paradoxalmente, o filme, que é uma cópia exata da vida da pessoa, esse hiperrealismo tem um potencial
interpretativo e surrealista ao mesmo tempo. Ele chega ao surreal através do hiperrealismo. Quer dizer, você conta a vida de um cara segundo a segundo e explora o potencial poético que isso tem de uma maneira extraordinária. Isso quer dizer, esse eu acho que é um jeito Kereth de tratar as coisas. O hiperrealismo, o realismo exagerado, talvez seja um caminho de você explorar o bizarro e explorar a imagem poética daquele bizarro, que acaba se manifestando naquele final que é ultra impactante. Quer dizer, o que é exatamente isso? E para mim, o final impactou nesse sentido também. O que significa uma pessoa viver a vida dela ser um espectador? Né? É possível isso? Parece que não, né? Quando ele fala, não, isso não é filme, é vida. Mas vida de quem? Vida dele. É possível a gente conceber uma pessoa viver através de outra, visualizando outra e formando seus valores, a sua visão de vida a partir da posição de espectador. Isso é impensável para a gente, tá certo? Não ter relação. A relação daquele espectador lá, que vê a luz, né, e chega nu, é interessante até a condição disso, é impressionante. Quer dizer, ele pôde formar uma visão de vida sendo um mero espectador. Não é pouco ser espectador de uma vida completa que ele visualizou durante 73 anos. Achei isso brilhante, é bonito pra cacete, né? A gente não deve desprezar até essa experiência fenomenológica de viver a vida dos outros. Ele viu e se formou vendo os outros. É muito bonito. Essa questão do espectador está também numa referência que foi colocada aqui no chat sobre o show de Truman. Alguém falou aqui no show de Truman. E para enfatizar esse aspecto pop que eu acho que tem no Kereth, em todos os contos, o nosso Rogério mencionou aqui maravilhosamente os Simpsons. Né? Disse que, como é que é o comentário? Eu preciso recuperar aqui, mas é uma bela nota de rodapé, que ele fala, olha, tem um episódio dos Simpsons igualzinho a esse conto. O Homer vai para a política, mas ele é um idiota com opiniões muito doidas. Ele está falando sobre o segundo conto, né? Tanto que ele faz uma marcha com molhos de carne na cabeça. Ele quase foi eleito. Bom, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que se o Simpsons fosse uma série israelense, o Kereth ia ser daqueles personagens da vida real que fazem uma participação especial de vez em quando. Né? O Thomas Pynchon participou já dos Simpsons. Enfim, muito bom, Sérgio. Eu gostei muito da sua intervenção. Muito obrigado. E acho que é isso. Assim, um pequeno conto que a gente publica aqui em poucas colunas curtas, tem uma explosão de significados, né? É impressionante. Ô, Rosana, o que você acha dessa questão deles confundir o próprio filme com a vida? Como você entende isso? É ambíguo também esse final, né? Ele aponta para direções opostas, né? Eu acho que muita coisa já circulou aqui. O chat está incrível, né? Eu estou prestando atenção em vocês e lendo. Alguém pediu a cópia do chat, se ficar gravado, dividir para todo mundo, para a gente depois correr atrás de tudo que está circulando, né? E acho que isso é uma prerrogativa do conto compacto, né? Quando ele é bem feito, né? Todo mundo cita sempre lá o Cortázar, né? O escritor argentino, naquela tese, né? De alguns aspectos do conto. Ele vai falar dos contos que realmente valem a pena. Eles têm esse efeito explosivo, né? Por conta da compactação formal, se coloca uma pressão ali danada e alguma coisa de repente explode e irradia, né, para fora, né, da circunscrição do conto, né, de maneira que a gente está aqui catando esses respingos, né, para onde o conto está indo, né, qual é a amplitude que ele nos dá, né, para pensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre a relação entre aparência e verdade, né, imagem, filme e vida, né, essas coisas estão inteiramente aqui colapsadas, mas eu tenho a sensação, assim, posso estar equivocada, né, que o conto empurra a gente para um certo espaço moral, sei lá, ético, né, de apreciação dessa cena final, né, assim, o conto não termina nessa cena final, é como se o leitor tivesse que fazer mais um passo aí, né, então o personagem aí, seja ele o Kereth ou não, né, quem é esse diretor, né, ele termina nessa total certeza, né, de que o filme era a vida, né? Tem um pouco aí também, lembro ali, qual é aquele nome daquele filme do Woody Allen também, que quebra a quarta parede ali, qual é o nome?
personagem sai para fora, ela entra para dentro. A Rosa Púrpura do Cairo. A Rosa Púrpura do Cairo, né? Que de alguma maneira discute também, né? Essas relações entre vida e imagem, né? A projeção de imagens, que também é a discussão da Caverna de Platão, né? Bem ou mal. Mas esse final, né, ele tinha total certeza de que aquilo era a vida. A sensação que eu tenho de novo, né, que o narrador empurra o leitor por um espaço diferente, né, do espaço que o protagonista frequenta. Eu acho que de alguma maneira é para o leitor não fazer essa coincidência, né, não confundir o filme com o real. Eu acho que o conto empurra a gente para essa perspectiva crítica, né, com relação a esse tipo de ilusão, né, um cara que só viveu como espectador a vida toda, não conhece, né, nenhum outro mundo, salvo aquele das imagens, né, possivelmente, pensei aqui alto, né, alguém que ainda não tem a língua articulada, né, que não aprendeu a falar, né, cuja sociabilidade está ali restrita, né, às imagens do cinema. Eu acho que o conto convida a gente a recuar, tomar um pé atrás e falar, putz, o que eu faço agora, né, com essa última premissa categórica, né? Ele tinha total certeza, né? Pois é, ele é um diretor que não entendeu o próprio filme, né? No final, assim, ele sai do filme com um mal entendido, né? O diretor morreu até, né, Paulo? O diretor morreu muito antes. Sim, o cinema continua a ser editado por outra equipe, né? Uhum. Quem sai de lá é o espectador que nasceu da barriga da mãe grávida, né? Ele nasceu ali, ele sai. E eu não sei, eu fico sempre achando que nesse conto, em alguns outros, né, o narrador tenta produzir alguma espécie de insight, uma pequena sabedoria, sabe, da parte dos leitores. Eu acho que os contos encaminham aí, né, alguma coisa que a gente não sabia antes de ler e que a gente passa a saber, mesmo que seja difuso e incerto, essa sabedoria. O que é isso que a gente aprendeu, né? Mas eu acho que tem aí um desejo que eu lembro que o Lanhas, no mês passado, falou um desejo de consertar o mundo, né? Alguma coisa aparece ali, estranha, deslocada, fora do lugar, maximizada, incômoda, né? E existe uma trajetória, né, no conto que encaminha o leitor para esse lugar, que eu estou chamando de moral, mas talvez seja um lugar ético, não sei, reflexivo, meditativo, né, de se não consertar, né, aquele equívoco, ao menos se haver com aquilo de alguma maneira, né, buscar caminhos para tentar refletir um pouco mais sobre aquilo que está aparecendo para a gente ali com uma lente deformada, né? Não sei se vocês sentem da mesma maneira, assim, mas... Você acha que tem algo de parábola nesses contos? Eu assim, acho que alguns contos tem, né? Eu acho que se ele se encontra com o Kafka, e eles são muito diferentes, né? Talvez seja nesse lugar, né? Agora, da parábola, da alegoria, né? Os contos, de alguma maneira, estão num cenário, mas estão evocando outros, e tem uma superposição de camadas ali. Acho que o leitor tem muita coisa ali na mão, né? Eu acho que os contos sobrecarregam a gente às vezes, porque, de novo, são muito compactos, né? Tem muita coisa em jogo ali. E por isso eles permanecem com a gente muito tempo, né? Aquela coisa do pássaro que eu falei no início, eu fiquei, né, com aquela cena o mês todo ali, não sabia que ela estava comigo, né? E precisou um pássaro real morto para aquela cena voltar, porque ela estava ali gravada e estampada na memória, né? Então acho que tem uma certa densidade nesse imaginário condensado, em que muita coisa se aglutina e a gente consegue fazer associações com repertórios que a gente traz, e os repertórios são muito diferentes, né? Essa abertura que o conto dá, da gente poder enganchar repertórios, experiências, associações muito diversas, e elas fazerem um certo sentido ali, né? É generoso, eu acho. Se a gente for pensar nesse prisma, né? Contos que são pequenos, mas não fecham um dado sentido, né? São contos que produzem múltiplas saídas, né? Múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? Que é uma frase de efeito assim que eu sempre
gosto de lembrar que está lá no texto da Sueli Ronick, tem psicanalistas aqui na casa que vão conhecer, né, que é a cartografia sentimental. Ela está falando do mapa do desejo, né? Ela diz que todas as entradas são boas, desde que as saídas sejam múltiplas, né? Eu acho que isso me conecta, assim, né, tanto com a literatura quanto com os contos do Kereth, assim, em especial, né? Eu acho que são contos pequenos, mas a gente consegue entrar de vários jeitos e a gente sai com essa sensação, né, de que as saídas são várias, os sentidos ficam expostos em aberto, a gente pode puxar para cá, puxar para lá, né? Então, se alguma sabedoria há, algum ensinamento há, né, nessa estrutura de parábola, é um pouco a gente se defrontar, né, que eu acho que com perplexidade, né, com certo estado de coisas que é complexo, né, o mundo é complexo, é hostil, eu acho que o segundo Kereth, né, os pequenos mundos que ele apresenta são sempre hostis, universos da diversidade, né, que fazem atrito, né, com os humanos que circulam por ali, né, e os contos acho que pedem da gente, né, uma certa pausa, uma certa parada depois que eles terminam, né, de para onde é que a gente vai carregar, né, essa experiência que a gente viveu e que não entrega para a gente empacotado, né, uma resposta, uma condução de vida, né, mas uma certa sabedoria, né, de que o mundo é complicado, a briga contra, né, muitas vezes, vários personagens saem derrotados, não é, dessas histórias, mas não o leitor, isso é que eu acho bacana, assim, não o leitor, a gente está num lugar diferente, né, desses desfechos, esse espaço, né, reflexivo que os contos abrem, permitem a gente se movimentar, né, quando os personagens estão ali mais estreitos, né, e acho bonito esse gesto do Kereth, acho generoso, e por isso que acho que os contos, por mais ferinos que sejam, né, faca na carne, eles são violentos, mas tem uma certa leveza, sabe, assim, eles respiram, eles permitem a gente respirar num lugar diferente e não ficar ali intocado com aqueles personagens. Pelo menos eu sinto assim, me dá alegria de ler essas histórias, porque elas têm margem de manobra, né, pra gente. Temos algumas mãos levantadas, Werneck. Aí eu queria... Tem o Rogério, levantou a mão, depois Paulinho Miragaia, e depois eu até queria fazer um comentário, porque ela trouxe uma coisa, mas o Rogério pode falar? Tá podendo falar, Rogério? Quer falar? Claro, eu posso fazer comentário? Tipo, tem lugar? Claro. Ai, é porque assim, ó, algumas coisas. Cara, é muito doido, porque aquele conto fora é real, assim, é muito real, porque a gente dá muita visibilidade para umas pessoas doidas, piradas, que conseguem, parece que é aquele corretor automático, vai juntando várias palavras aleatórias uma com a outra. Enfim. Mas eu queria voltar um pouquinho para a versão do diretor, que eu vi que alguém fez comentário, não lembro mais quem é, desculpa, de assistir a vida do outro. E, cara, eu botei isso na minha resenha, né? Porque, que eu acho que isso foi muito genial, que é quem tem o direito de assistir, de poder sentar e assistir. Quem pode parar a sua vida inteira para falar, agora eu vou ver a vida do outro. E aí, quem o conto fala? O conto fala que são as pessoas com dinheiro, que é quem tem condição de pagar, e os críticos. E é exatamente isso que a gente está vivendo hoje em dia. Quem tem direito de conseguir se ausentar e aproveitar a vida é quem tem dinheiro. E eu acho que esse conto traz isso muito, muito bem. Assim, eu também sou um caro leitor, né? Na minha opinião. Enfim. E algumas coisas que também chocaram nesse conto. Ai, obrigado, Lange. Que foi que a gente só acredita no que nos é apresentado. E é impossível a gente viver uma vida que a gente não é apresentado para. Então, por exemplo, eu sou um menino, né? Um homem potencial, digamos assim. E eu sou cisgênero, eu sou branco. Eu acredito na realidade que me foi apresentada. É uma realidade onde eu não vou ser separado numa blitz por causa da minha cor de pele,
uma realidade onde eu vou estar no meu banheiro sem discussões, e eu não vou entender nunca como é viver essa vida de outra pessoa, que é exatamente isso. Eu sou aquele bebê. Se eu for sair e tentar ver uma outra vida, eu vou me cegar, porque eu não consigo ver. É impossível. Então é isso, a gente foi designada a uma vida em que a gente vê por ela, mas e a gente não consegue, porque a gente só acredita no que nos foi apresentado. E, enfim. Você acha que é uma crítica um pouco à classe média, cultural, um pouco dele, né? O cara é filho da crítica de cinema, todo esse mundinho cultural, assim, que em toda cidade do mundo existe também um pouco, né? Assim, um pouco de uma bolha, né? Uma bolha do cinema, dos críticos, jornalistas e tal. Enfim. Eu acho que o Rogério não entendeu que a pergunta foi para ele. É para ele, é para o Rogério, né? Eu não sei que a pergunta é para mim, não. É para você, Rogério. Você acha que é uma crítica à bolha do... Tudo isso que o Werneck falou, não sei se você prestou atenção. Não, pensei sim. Eu acho que é uma crítica à bolha, mas assim, minha humilde opinião é que a partir do que uma arte sai do artista, ela não pertence mais a ele. Então, para uns pode significar isso, enquanto para outros alguém pode ver e falar nada a ver. Não acredito que seja uma crítica. Então, para mim, o que você falou faz sentido. Mas para um outro leitor, um outro usuário dessa arte, pode não ver sentido nisso. Enfim, posso só fazer um comentário pelo que a Rosana disse, daquela treco do pássaro? Rosana, cara, eu amei isso, porque significa que a arte deu certo, porque é exatamente isso. Se a arte gruda na alma, é porque a arte deu certo, significa que a arte te mudou. É isso, é a catarse, gente, como assim? Lange me ensinou isso, eu nunca vou esquecer. É o conto que muda, é o conto que gruda na alma. Enfim, é só isso. Paulinho, Miragaia, por favor. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Primeiro, eu tô aqui quietinho porque enfim, tô escutando mesmo e impressionante como é que a gente podia... Eu fiquei pensando, né, será que esses 4 pontos vão dar margem para um clube de leitura? Podia ser um que daria, né? Eu fiquei com uma questão que eu queria trazer, eu fui pensando aqui, na verdade, não foi durante a leitura, não, mas também é legal. Primeiro, todos eles me vieram também com uma escrita meio onírica, parece, né? Parecem sonhos, assim, realmente, uma compilada ali, de imagens, de coisas que acontecem, que são muito... que a gente depois acorda e fica tentando entender o que aconteceu, dar um sentido para aquilo, dar uma linguagem para aquilo, emprestar alguma coisa para essas imagens ou para esses acontecimentos que são muito estranhos e desconexos às vezes, né? E uma associação que eu fiz, assim, um pouco desses 2 primeiros contos, mas acho que todos eles trazem isso, eles trazem uma angústia, né? Uma angústia angústia do ser humano contemporâneo, assim, do homem contemporâneo, ele, por exemplo, que estão muito perto uma da outra. Se no primeiro conto, né, tem esse espectador que passa a vida inteira assistindo alguma coisa, no segundo conto, esse espectador, que não deixa de ser, né, ele é aquele que acha que é ativo no mundo, né, que quer dar a sua opinião, né, então, assim, qual que é a nossa posição ali na rede social, nesse mundo virtual? É ali ser espectador? Não. A minha posição é, não sou só um espectador, eu vou lá e formo opinião, eu faço, enfim. E então ele vai para um outro lugar, né, do nosso, né, da nossa humanidade, né, que também está repleto de angústia ali, né, que está querendo dizer que eu sou alguém que diz alguma coisa, que tem alguma coisa a dizer. Eu acho que isso... eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam nesse contraste, né, esse par que a Rosana falou dos 2 contos, eu acho que eles também trazem esse lugar, esse nosso lugar, frente à humanidade, frente também nessa realidade que enfim, das redes sociais, por exemplo, desse mundo virtual, né, que ou coloca a gente
no lugar de espectador, mas também que um pouco diz que a gente tem que ter opinião para tudo, então convoca a gente para, sabe, a gente se sente convocado para falar sobre tudo também. Enfim, foi um pouco do que me veio. Grande Paulinho, muito bom, cara. Eu tava até estranhando mesmo o seu silêncio aí, você tava na moita, né? Mas realmente, acho que esses contos, realmente, se fosse um só, já dava para a gente ter 1h30 de discussão aqui, 2 horas e tal. E falando nisso, daqui a pouco a gente vai encerrar a nossa conversa. Eu queria ler aqui a pergunta da Sheila, que ela fez para a Rosana. Rosana, o Kafka escreve o absurdo a partir de uma certa tortura interior, dolorosa, psíquica. Keret parece se divertir observando o mundo com subjetividade radical, criativa, quase delirante. Seria ele o criador de um novo estilo, o da crônica ficcional, como um outro autor o identificou? Tem que ativar o seu microfone, por favor. Você precisa ligar seu microfone. Talvez o Lanhas, a pessoa que está operando, precise liberar a Rosana. Por favor. Bruno, talvez. Bruno. Não sou eu, mas assim, não tenho como liberar a Rosana. O administrador aqui da live precisa tirar o... Acho que se ela sair e entrar muito rapidamente, resolve isso, talvez. Puxa vida, vamos... Eu não consigo liberar a Rosana, não. Eu também só acho que a única solução é essa, rapidamente, Rosana. Tá bom, Rosana, se você não se incomodar, por favor. De modo algum, pelo amor de Deus, por favor. Por favor, se você puder sair e voltar um minutinho só. Isso às vezes acontece, normal. Toca Tom Jobim aí. Não, gente, mas, pô, a discussão é riquíssima, né? A gente tem que encerrar, porque acho que muita gente aí daqui a pouco tá com a família esperando para jantar e tal, mas a gente podia ir longe aqui hoje, né? Assim, Rosana voltou. Oi. Voltou. Vocês me escutam? Perfeitamente. Opa. Paulo, você volta de novo na pergunta? Sim, um instantinho, por favor. Então, a pergunta é da Sheila. Ela falou: o Kafka escreve o absurdo a partir de uma certa tortura interior, dolorosa, psíquica. Keret parece se divertir observando o mundo com subjetividade radical, criativa, quase delirante. Seria ele o criador de um novo estilo, o da crônica ficcional, como um outro autor o identificou? Depois eu até queria saber quem é, se a Sheila depois puder falar, quem é esse outro autor, tem interesse em saber que chamou ele de crônica. Esse, a gente tende a pensar o Kafka e o Keret juntos, porque o próprio autor encaminha essa associação, né? O Keret outra vez vai falar do Kafka como o seu escritor favorito, vai falar da Metamorfose como seu livro preferido, vários comentaristas vão fazer essa aproximação do Keret com o Kafka, mas eu acho que de fato eles são muito diferentes, né? Salvo aquele aspecto estrutural, né? Um pouco ligado às parábolas, né? Que eu acho que tem aí um eco, mas eu vejo assim, por outro jeito, Sheila, eu acho que no Kafka, assim, o que eu acho que diferencia esses dois escritores não é tanto o humor de um lado, né, e uma espécie de gravidade de outro, ainda que isso exista, né. Eu acho que basicamente assim no Kafka a gente experimenta uma espécie de ausência de mundo, né? Assim, os personagens do Kafka, as situações narrativas do Kafka, né? Os personagens eles estão sempre chegando ou querendo chegar no mundo, né? E eles estão sendo o tempo inteiro cortados desse mesmo mundo, né? E essa é a situação narrativa básica em vários contos do Kafka, né? Os personagens excêntricos, né? E uma língua, ainda que a gente como leitores, né, identifique em Kafka o que você chamou de dor ou pensamento tortuoso, uma condição subjetiva e etc. Isso é por conta dos leitores, né? Porque o texto do Kafka ele é absolutamente indiferente
né, aos dramas dos personagens. A linguagem não se exalta um só minuto, e aí é muito diferente do Kereth, né? Então, você lê os textos do Kafka, né, começa com o clássico da metamorfose, sei lá, né, num certo dia, Gregor Samsa, despertou de sonhos intranquilos, transformado num monstruoso inseto, né? A linguagem, ela é constativa, ela constata a monstruosidade ali da metamorfose, né? Não aumenta o volume, a língua não se exalta, ela não está nem aí, né, para o que está sendo contado. Isso é que assombra o leitor, né? Esse disparate, né, entre um assunto que mereceria um né, por parte do narrador, inflando aquilo para a gente, né, produzindo um drama qualquer, e não, né, a língua, ela constata, ela é isenta, ela é neutra, ela é protocolar, né, isso é o grande interesse, né, do pacto, né, que a literatura do Kafka está querendo fazer com o leitor, né? Então, é por nossa conta e risco se a gente resolve fazer um drama daquilo ali, né? Pensar nas questões torturadas, porque a própria linguagem seca não encaminha isso, né? É interessante. O Kereth é outra coisa, né? O Kereth a gente está no mundo, né? A gente nunca saiu do mundo, a gente está inteiramente no mundo, jogado dentro do mundo, com as confusões do mundo, com as atribulações do mundo, com as adversidades do mundo, e a gente já está dentro, os personagens já estão dentro, né? E aí, nesse aspecto, é muito diferente, não tem ausência de mundo, né, no Kereth, muito pelo contrário. E é um mundo grande, né, um mundo vasto, isso que o Paulo chamou de pop, né, eu acho que tem essa dimensão, né, de histórias que conversam com muitas culturas e muitas línguas, que circulam e transitam bem, né, nesse mundo mais amplo, talvez por um certo público, né, acho que teve uma certa crítica do Paulo, se eu entendi bem, né, esse mundinho do cinema, do reality show, enfim, né, uma certa parcela da população frequenta esses espaços e talvez conversa, né, com mais aderência a esses cenários que ele produz, né, não sei se isso seria uma limitação, né, dos textos do Kereth, mas me chama a atenção que em Israel também ele é muito lido, né, uma e outra vez rola a anedota de que os textos do Kereth são os mais furtados nas bibliotecas públicas de Israel, nas livrarias. Esse é um recorde incrível, né, para um escritor ter os seus livros mais roubados, né, pela população israelense, né, e eu acho que isso tem a ver, assim, eu não sou especialista em literatura israelense, mas li um pouco, assim, da minha colega Nancy Rosenchan, né, professora da USP, que é especialista, foi a tradutora do primeiro livro do Kereth no Brasil, né, e ela posiciona o Kereth ali na literatura israelense, né, de uma maneira interessante, né, porque o que seria atraente para os próprios israelenses tem a ver um pouco com tanto a forma breve, mas sobretudo com essa dicção coloquial, né? Essa língua não bíblica, esse hebraico direto, quase vulgar, né? Cotidiano, rasteiro, comezinho, né? Numa literatura que desde 48 tem um fôlego épico, né? Um hebraico que foi descongelado de uma língua arcaica bíblica, né? Então você tem os primeiros escritores, né? Bialik, Shai Agnon, né? Essa narrativa fundacional do Estado, aquele grande nós coletivo, tudo grande, né? Aí depois vem o Amos Oz, não é? Enfim, um pouco mais para cá o David Grossman, que é outro fabuloso escritor que alguma hora podia circular aqui também, que né, já começam a fraturar essa grande narrativa épica coletiva, né, e começa a ver Israel nos seus problemas, nas suas fragilidades, né, essas tensões entre o indivíduo e a tirania do Estado opressor, né, problemas identitários, né, pais e filhos, entre gerações. Aí o Kereth, assim, roda, né, o idioma hebraico para um outro lugar, né, que já não é do patos, né, seja dessa língua grandiloquente bíblica,
bíblica, seja das grandes questões, né, que assolam a nação israelense, o indivíduo, nas suas questões geracionais e tal. É um outro lugar, é mais trivial, mais banal, mais cotidiano, mais urbano, que acho que interessa aos próprios israelenses, né, frequentar esse outro lugar mais desinflado, dentro dessa tradição tão opressiva, né, da literatura épica grandiloquente do grande Estado israelense, né, do farol entre as nações, né, é um pouco esse lugar de qual o Keret quer escapar e que ele critica, né, fortemente, aí também uma dimensão, uma entrada política, né, dessa literatura pequenada, né, digamos, né, que é uma decisão política, né, é uma escolha de exercitar o idioma hebraico, né, e os temas, né, num outro lugar, né, que não é mais esse, dessa coletividade imensa, né, desse sonho heróico sionista. Ele está num espaço crítico, também no seu exercício dessa língua cotidiana. Isso eu acho super interessante, né, talvez uma dimensão que a gente aqui na diáspora não tenha tanto, mas que é bastante comentada dentro de Israel, né, que seria o borogodó do Keret lá. Né? Ele atua como uma consciência crítica, mas sem grandiloquência, né? Então, quer dizer, é uma coisa na medida da vida. Por isso, talvez, eu não sei, aliás, até a Sheila falou que o autor acho que é o Luiz, que ela citou é o Nissim Calderon. Acho que é o Luiz Orenstein, Luiz, tá com tá com o login da Sheila. Obrigada, obrigada. Luiz? Tá com a mão levantada? Sim, sim. Quer falar, Luiz? Não, ele abaixou a mão. Tá. Eu queria falar só uma coisinha, só que a Rosana falou do último encontro. Eu falei sobre o impulso organizador do Keret, e ele continua nesses 4 contos, só que eu vejo um fio de meada interessante, que é uma organização em torno do... para fazer uma brincadeira com o título do grande livro do Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu acho que o Keret, nesses 4 contos, ele lança ideias para precipitar o fim do mundo. Eu acho que são contos que falam sobre o fim desse mundo, e exatamente esse mundo que a gente está vivendo aqui agora. Ele não lança lugar nenhum, como a Rosana bem colocou, eu acho que não é situação desesperadora de um Kafka lança o leitor, eu concordo plenamente. Mas acho que ele organiza até o fim do mundo nesses contos. O conto do blues está organizado ali, a questão do preço da azeitona, tá bom, a gente dá um abraço, né? Quando ele sai do cinema, você já tem ali a recepção crítica organizada a receber aquele último espectador do filme, né? O Fora é uma organização para expulsar as pessoas e se organiza de novo ao mesmo mundo que ele quer precipitar para o fim. Ou seja, a gente está hoje numa pandemia em que ele está invertendo, né, a lógica do mundo e dizendo, não, esse mundo tem que acabar com essa pandemia. E que bom que acabe para que a gente possa começar outra. E eu acho que essa é a organização do Keret. Pelo menos é a minha leitura, Rosana, não sei se não destoa da sua. Não, muito bom, muito bom. Ela cai no mesmo delta. Maravilhoso, Lanhas. Ideias para... Agora você precisa publicar isso aí, precisa desenvolver. Vamos fazer um novo encontro aqui para levar adiante essa conversa. Pessoal, a gente precisa encerrar aqui. Já estamos com 1h30. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Passou rápido, não? Demais, muito rápido. Voou. Olha, quem quiser... enfim, a gente falou tanto de Kafka que eu vou fazer mais uma propaganda aqui, que nessa edição agora do mês de junho, a gente está publicando justamente na nossa seção de literatura israelense um texto sobre os diários do Kafka. Tá certo que ele não é israelense, tem aí uma liberdade, uma licença poética, né? Mas ele é um autor que influenciou, como a gente pôde ver hoje mesmo, a literatura israelense, como ele marca. O espólio dele está agora em Israel, né? Isso. Já conta alguma coisa. E, aliás, Rosana, está saindo um livro incrível chamado, acho que é o último manuscrito de Kafka, que saiu agora pela editora Arquipélago. É um livro de um autor israelense chamado Benjamin Balint, que conta sobre a disputa judicial em torno dos manuscritos do Kafka. É um outro tribunal aí, É uma beleza esse livro, é um livro israelense que acabou de sair no Brasil, a gente vai resenhar com certeza na 451. Pessoal, então eu vou convidar vocês agora para o nosso próximo encontro, que vai acontecer, como sempre, na segunda-feira do mês de julho, tá? A escola vai estar de férias, Thelma? Como é que vai ser isso aí?
Não. Então, estaremos todos aqui, todos presentes aqui para falar sobre um livro belíssimo de poesia, que é o Terra e Paz, que é uma beleza. A gente vai ter também, novamente, aqui, grandes professores. Eu queria agradecer a Rosana, assim, pela brilhante aula e pela conversa, assim, muito, muito enriquecedora essa noite sobre literatura. No próximo encontro, a gente vai ter a professora Noemi Jafé, que também é escritora, romancista, contista, aqui de São Paulo, e ela vai falar sobre o Terra e Paz. A editora do livro, que é, se não me engano, a editora Bazar do Tempo, ela está concedendo Yehuda Amichai, é isso? Amichai ou Amichai? Eu não sei, vocês agora me corrigem. Amichai. A editora, ela concede 25% de desconto aos participantes do clube, tá? Então, quem se inscrever ganha um código de desconto de 25%. A gente sempre tenta fazer isso com as editoras para poder ajudar vocês aí a comprar os livros, tá bom? Então, eu queria convidar vocês a estar aqui com a gente, a Noemi Jafé, Rosana, espero que você possa vir também. Eu venho com certeza. Esse livro do Amichai é uma das coisas mais lindas que eu já li nos últimos tempos. Né? É bonito, e teve super tradução bem escolhido. Ano passado, ou retrasado, se não me engano, saiu com a tradução do Moacir Amancio, é isso? Isso, é da USP também, professor da USP também, enfim, escritor, poeta. Legal, vamos aproveitar esse momento bom para a tradução de obras hebraicas. Essa discussão toda que você falou agora sobre a língua hebraica e o que o Keret faz com ela, tal, eu acho que é uma discussão que a gente tem que levar adiante em todos os nossos encontros aqui. É isso, gente. Então, eu queria, não sei se Thelma quer dar um recado, alguém mais quer fazer algum comentário? Não é exatamente um recado, não, mas é, mais uma vez, um agradecimento. É tão bonito, sabia? Assim, eu estou emocionada, gente. Eu acho que o nosso encontro foi especial. Rosana, é uma delícia te ouvir, eu aprendo muito com você. E eu escrevi aqui que eu aprendi muito também com a contribuição de todos. A gente sai com muita vontade de correr para essas referências todas maravilhosas que vocês vão agregando aí, né, na discussão dessa obra. Quero agradecer especialmente a presença dos nossos alunos queridos. Sim. Ativa, inteligente, bacana, sejam sempre muito bem-vindos. É para vocês também que a gente inventa essas modas boas, e agradecer a todos os que participaram, que prestigiaram, que estão aqui com a gente, tornando aí mais esse sonho realidade, tá bom? Era um antigo sonho e que, felizmente, a gente está podendo fazer acontecer. Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima roda aí de leitura, tá bom? Bruno, quer falar alguma coisinha, Bruno? Preciso não, Thelma. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação. Foi ótimo. Ana, obrigada. Boa noite, obrigada a vocês. Boa noite, Adorei pessoal. ouvir todo mundo. Obrigada pela acolhida. Que isso. Valeu, Mês que Bruno, vem eu tô valeu, aí Thelma, para ouvir valeu, Paulinho. a Noemi Jaffe, que vai ser incrível. Sim, Com certeza. estaremos aqui. Vamos bater ponto também. Oba. Obrigada Um pela abração, companhia. muito obrigado pela presença e muito obrigado pela honra de estar aqui na Eliezer, para mim. Muito, muito grande para mim. Obrigada, Paulo, parceiraço. Vamos juntos, tá? Boa noite, pessoal. Bom jantar. Boa noite, gente. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau, boa noite. Eu passei uma dica aí de uma série que o Keret filmou na França, tá aí no chat, quem quiser assistir. E não deixam de ver grupo lá, por Outside favor, também no Roberto. YouTube, que vale muito a pena. Eu anotei essa referência. Vou ver tudo. Obrigada, queridos. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, beijo, boa noite. Rosana, adorei. Agora você vai estar sendo intimada a colaborar com a nossa sessão. Agora eu me tornei assinante. Eu já li ali na pandemia, eu já lia gratuitamente, mas agora eu sou assinante de carteirinha, outro patamar, né? Que agora maravilha. Feliz da vida. Assinante e colaboradora também. Não, Paula, maravilhosa, né? A 451. Bom, os alunos já liam goela abaixo, né? A gente está sempre movimentando os textos da 451 em sala de aula, enfim, né? Que bom. Realmente, assim,
Sim. séries que vocês indicaram, desculpa. É uma benção ter essa revista. Paulo, obrigado, Rosana. Série? O que você A indicou? série chama The Middleman. Tá aqui até, eu pedi para a Ashley colocar no chat. Bruno, eu copiei tudo, eu posso te passar, tá? É uma série que ele é até ator. Ele é o autor e ator também. Tá. Então, tá bom? Ele joga em todas, o Keret, né? Também história em quadrinhos sensacionais. Ele tem uma pegada muito visual também nos contos. Rosana falou outra coisa. Falou o quê? Outside? Outside é o fora, é o conto fora, né? mas num curta-metragem de 7 minutos. Eu coloquei o E é link incrível. Um japonês. Paulo, eu coloquei o link aí, lá em cima. A Bilba botou o link. Ah, tá. Mas é só entrar no YouTube e botar Outside, Edgar Keret, vai aparecer. Vou ver agora. Vale a pena, são só 7 minutos e é incrível, né? O trabalho da coreógrafa, porque transforma em dança o conto. É muito bom. Maravilha. Em japonês, é sensacional. Em japonês, Paulo, leva para o Brasil, Japão, vai ser um sucesso. Oi, Bill. Você falou da Nancy. Ela estava aqui. A Nancy estava aqui? Estava. Ai, que bom. Tomara que ela tenha escutado o crédito que eu dei para ela, porque ela é a grande especialista em Keret. Ela ficou quietinha. Muito bom, gente. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, Paulo. Beijo, fiquem muito grande bem. para vocês. Obrigado, Valeu. pessoal. Muito Parabéns obrigado. aí pela iniciativa. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado. Vou indo também, gente. Beijo, tchau. Boa noite a todos. Obrigada, Lanhas. Arrasou. Beijo. Lindo, beijo. Prazer sempre. Tchau. Obrigada, tchau.